Muito bem. Então, nós vamos acompanhar aí na tela, você vai acompanhar aí na tela a divisão da nossa lição de hoje. A lição de hoje traz três tópicos. O tópico de número 1, que você acompanha aí na sua tela, traz então o tema O Reino de Deus no Mundo. Ponto 1, encarnação de Cristo. Ponto 2, a mensagem do reino. Ponto 3, os valores do reino. Também você acompanha aí na tela o tópico 2, traz as bênçãos de uma vida no reino e traz dois pontos. O ponto 1, a remissão dos pecados, e o ponto 2, adotados e herdeiros de Cristo. A lição também traz o terceiro tópico e no tópico 3 nós vamos estudar os males de uma vida no mundo. E também ela traz dois pontos, que é ponto 1, a escravidão do pecado, ponto 2, filhos da ira e condenação eterna. Muito bem. Meus irmãos, nós podemos observar então nosso texto áureo falando de um texto em que a profecia do Antigo Testamento estava sendo cumprida ali na anunciação do nascimento de Jesus, e nós percebemos que esse fato indica que Deus estava adentrando no mundo dos homens para trazer uma transformação, para trazer uma mudança, para agir com poder e também desfazer as obras de Satanás que impera nesse mundo, né? E esta obra de que Deus faz através de Jesus, ela em parte já foi concretizada, em parte ela ainda vai se confirmar, mas o que nós percebemos pela nossa leitura em classe e já pelo ponto de número 1 da nosso tópico 1, vai falar sobre a encarnação de Cristo, e aí nós vamos perceber que Deus, ele decidiu mudar a realidade deste mundo. O que nós podemos comentar, irmão Jair, nesse tópico de número 1, falando sobre o reino de Deus o reino de Deus no mundo? Nós, nesse título, né, o Reino de Deus no Mundo, nós vamos ver na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 3, que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então nós vemos aqui a palavra mundo no plural, na versão do qual a gente está olhando. E então nós entendemos que a palavra de Deus vai nos mostrar que existe o mundo de Deus, o mundo dos homens e o mundo das potestades, dos principados, das hostes espirituais da maldade. E então nós vemos aí uma multiplicidade de mundos na palavra de Deus. Só que o mundo de Deus, como Deus na sua pessoa, ele é transcendente. Ele está acima de tudo, está acima de toda a sua criação, do espaço, do universo, da criação do homem, da criação dos seres espirituais, angelicais, que é o caso aqui de Satanás e seus anjos caídos. E todos esses mundos, eles estão sobre a soberania, o governo desse Deus. E esse Deus que transcende, ele também é um Deus imanente, é um Deus que interage com a sua criação. E interagindo com a sua criação, ele vê e declara um caminho para a salvação. E o caminho para a salvação, o plano para a salvação da humanidade é através de Jesus Cristo. E o reino de Deus, então, ele vem até os homens, o mundo de Deus ele vem até o mundo dos homens através da encarnação de Jesus Cristo. Veja bem, encarnação, não estou falando de reencarnação, mas de encarnação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, que está lá em João, capítulo 1 e verso de número 14. O Verbo é Jesus Cristo. E no momento em que o anjo anuncia a Maria que ela vai conceber um filho, naquele momento da concepção, ali
é a encarnação do Senhor Jesus Cristo, já no ventre de Maria. Então, nós vamos ver que o Antigo Testamento ele contém profecias, principalmente no livro de Isaías, especificamente sobre a encarnação de Jesus, no capítulo de número 7, verso de número 14, em que Isaías diz que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. E aqui nós vemos em Mateus capítulo 1, verso 21 e 22, o cumprimento dessa profecia do nascimento de Jesus Cristo. Até nós temos aqui uma ilustração, né, no título, em que mostra uma manjedoura e mostra o Calvário, o nascimento de Jesus e a morte de Jesus, se identificando com os seres humanos. E nós vemos então que o Verbo ele se faz carne, no tempo determinado, Jesus Cristo ele vem e encarna. Esse tempo determinado, segundo Gálatas 4:4, é a plenitude dos tempos, porque Deus ele está no controle do tempo. Ele controla o tempo, ele controla todas as coisas, seu conselho é estabelecido e ele tem o controle da história da humanidade. E participa da natureza. Jesus Cristo ele vem ao mundo dos homens para participar da natureza dos homens, para que assim ele possa restabelecer a união de Deus com o ser humano. Então nós vemos o que acontece, é a encarnação do Verbo de Deus. Ele vem habitar entre nós, e nós vamos ver em Hebreus, no capítulo de número 4, que Jesus Cristo ele precisava se fazer, capítulo 2, desculpe, no capítulo 2 nós vamos ver que, a partir do verso de número 14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Jesus ele precisa se fazer da mesma natureza do ser humano, ou seja, ele nascer e ele morrer. E Jesus ele é Deus, ele deixa a sua glória, né? A doutrina do esvaziamento lá em Filipenses, que diz que ele deixou a sua glória e se fez carne, habitou entre nós. E o livro de Hebreus também, no capítulo de número 2, vai dizer que ele se fez menor do que os anjos. Por que menor do que os anjos? Porque anjo não morre. Anjo não morre. E Jesus Cristo precisava morrer. Então, como homem, ele se fez inferior aos anjos naquele momento em que ele entrega o seu espírito e morre. Então, nós vemos essa encarnação de Jesus, da manjedoura até o Calvário. Após a sua ressurreição, Jesus Cristo é ressurreto, ele deixa de ter as mesmas aparências que nós temos. Ele já tem um corpo glorificado e, como nós vemos nas Escrituras. E nós vemos então, primeira coisa, que esse reino de Deus no mundo, ele se mostra através da encarnação de Jesus Cristo. Mas a mensagem desse reino, ele vai ser uma mensagem só, que é sobre arrependimento. Então, o comentarista ele coloca aqui que Jesus, após ele ser tentado no deserto, ele inicia a sua pregação em Cafarnaum, e lá ele começa a pregar, e a mensagem é a mesma mensagem que João Batista havia pregado no início do seu ministério. Ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É chegado porque já existia. É chegado porque já é pré-existente. Ele não surge, ele não se insurge contra reis, contra ninguém. Ele é chegado, ele vem até o mundo de Deus, ele vem até o mundo dos homens pela encarnação de Jesus Cristo, e a mensagem agora é a mensagem de apelo ao arrependimento, que abrange, o arrependimento abrange o abandono do pecado e voltar-se para Deus, conforme Lucas capítulo 24.
compreende uma atitude espiritual e uma atitude moral. Uma nova conduta do ser humano que andava nos caminhos de pecado e agora, através do arrependimento, ele faz uma alteração na sua moral, no seu pensamento, na sua conduta, e é somente através do arrependimento e da fé, na obra expiatória e redentora de Cristo, é que a pessoa pode ser restaurada diante de Deus. O papel da igreja é proclamar esse reino, é proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. E os valores do reino, irmão Alex, nós vemos estabelecido no Sermão do Monte, no livro de Mateus. Inclusive, eu queria fazer uma colocação aqui, porque as Escrituras revelam que haverá um reino literal futuro, no futuro. E esse reino literal nós estudamos o ano passado, no quarto trimestre, quando nós estudamos sobre Ezequiel, sobre a justiça divina. Então, ali nós estudamos sobre esse futuro reino literal que vai ocorrer aqui na Terra. Porém, nessa dispensação, ele ocorre um reino espiritual, o reino de Deus que está entre nós. E agora os valores do reino, eles são estabelecidos Jesus ele coloca através do Sermão do Monte, e também relembrar que o ano passado nós tivemos um trimestre, o segundo trimestre nós estudamos os valores do reino conforme o Sermão do Monte estabelecido por Jesus Cristo no Evangelho de Mateus. Então os nossos alunos da escola bíblica, eles estão familiarizados, eles têm esse know-how, esse conhecimento. Mas o Sermão do Monte, Cristo revela a ética moral do reino, a ética e a moral, onde se destaca controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a honestidade no falar, o não revidar as ofensas, a forma de promover ações sociais, a oração e o jejum a partir de um coração sincero, quebrantado, o não julgar os outros, o alerta sobre os dois caminhos, a advertência contra os falsos profetas, a exortação para a prática desses valores, tudo isso na palavra de Deus. O Sermão do Monte nos chama para a vida de perfeição em Cristo e nos convida a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores no seu viver diário. Em Efésios capítulo 5, verso 8, vai dizer que antes éramos trevas, mas agora somos luz. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal, para temperar. Glória a Deus. Muito bem, vimos aí então sobre o tópico 1 da nossa lição de hoje, que a lição de hoje traz o tema O Mundo de Deus no Mundo dos Homens, e o tópico 1 traz o Reino de Deus no mundo. E aí percebemos no tópico 1, no ponto 1, sobre a encarnação de Cristo. E aí nós percebemos que realmente quando Cristo vem à Terra, ele vem para trazer mesmo o reino de Deus, como o irmão Jair disse, ele veio trazer o reino, né? E nisso ele vem cumprir todas aquelas profecias que falavam a respeito de um reino que viria à Terra, né? A encarnação de Jesus, ela é um evento em que o Filho de Deus se torna carne, habita entre os seres humanos, deixa a sua posição celestial para se tornar igual a mim e a você que está nos assistindo aí. A mensagem de Jesus também, ela é uma demonstração clara de que um novo reino estava se estabelecendo, porque é uma mensagem que ela é diferente da mensagem que o mundo estava acostumado a ouvir. Jesus vai proclamar e vai começar a dizer: arrependei-vos. Jesus também vai demonstrar a chegada deste novo reino, irmão Jair, através da demonstração do seu ensino, que é um ensino, como nós vimos aqui nos valores do reino, que são ensinos que trazem um idealismo moral altíssimo para a humanidade,
bem como todos os seus atos de amor, de misericórdia, quando Jesus curava os enfermos, libertava os demônios. Aliás, aonde o reino de Deus chega, o inferno, o adversário, Satanás, ele se alvoroça. A Bíblia diz que Jesus chega numa certa cidade e o endemoniado sai diante de Jesus e começa a gritar: que temos nós contigo. Eles se alvoroçaram porque eles sabiam que quem estava chegando ali não era mais um homem, não era apenas um judeu, não, era o Filho de Deus que estava trazendo libertação para a humanidade. Então a gente percebe que realmente quando Deus decidiu que chegou o tempo certo, e como Gálatas disse, na plenitude dos tempos, não antes, não depois, no tempo certo, Jesus veio e Jesus traz esse reino glorioso e maravilhoso. Como nós sabemos, em parte ele já foi implantado. E ele não vem na perspectiva de como os homens esperavam, irmão Jair. Eles esperavam que o Messias traria um reino de grande glória, de caráter humano, né, com um grande líder político que pudesse os libertar do império dominante naquele período. Mas não, o reino de Cristo ele era mais poderoso do que um rei romano, de que um rei humano, de que um governo humano, porque Jesus tinha poder de libertar aquilo que um governante humano não consegue. Jesus chega na cidade de Gadara e Jesus vai libertar o endemoniado gadareno. Jesus chega na região da Ciro Fenícia, que sai ao encontro dela, quando Jesus vai para as terras de Tiro e Sidom. Aquela cidade era uma cidade próspera, cidade rica, porém havia, e a característica da vida daquela mulher cananeia, em que a sua filha na sua casa ela era endemoniada, demonstra que aquela região, que aquela sociedade estava naquelas condições, mas Jesus chega lá e traz libertação. Então esse é o reino de Deus, o reino que vai desfazer as obras do diabo. E as obras do diabo, elas vão ser desfeitas através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e é isso que nós vamos aprender agora no tópico 2, onde nós vamos falar das bênçãos de uma vida no reino. O que é que Cristo nos alcançou? O que é que nós podemos desfrutar hoje que nós não poderíamos desfrutar sem que antes Jesus tivesse vindo a este mundo trazer o reino de Deus? O reino de Deus nos deixa clara a Escritura que ele é espiritual. É um reino espiritual. Muito bem. Vamos então ao ponto de o tópico 2, irmão Jair. Mas antes queremos agradecer aos nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever também no canal e também de deixar seu comentário, ele é muito importante. Você acompanha aí na tela, tópico 2 que nós estaremos estudando agora, traz o tópico As Bênçãos de uma Vida no Reino, ponto 1, remissão dos pecados, ponto 2, adotados e herdeiros de Cristo. O que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre esse tópico das bênçãos do reino que Cristo trouxe a nós? Nós vamos ver de uma forma abreviada aqui as bênçãos, mas desde já, no momento que nós falamos aqui no primeiro tópico, em que Jesus encarnou, em que trouxe a mensagem de arrependimento como acesso, como forma de entrada nesse reino, nós já queremos fazer o convite para você. As portas estão abertas desse reino. As portas estão abertas e a chave para adentrar nesse reino é através do arrependimento e nós deixarmos o meu eu de lado e nós irmos para a vontade de Jesus. Mateus capítulo 5 em diante, os valores que esse reino estabelece. E são muitas e muitas bênçãos aqui de uma vida no reino. E como eu falei anteriormente, Deus ele é transcendente, ele está acima da sua criação, ele está acima de todas as coisas. E Deus, na sua infinita bondade, ele quer, e na sua imanência, ele quer uma vida de intimidade com a sua criação, principalmente o ser humano, porque o ser humano é a coroa da criação que Deus fez. Então,
nós vamos ver aqui 3 bênçãos. A primeira dela, a remissão de pecados, que é a reconciliação. A remissão é o pagamento da dívida do pecado. O pecado, ele ofende a santidade de Deus. O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, está vinculado na palavra de Deus. De uma forma ou de outra, a palavra de Deus vai dizer o que é pecado, vai dizer, e é aquilo que ofende a Deus. Então, nós precisamos buscar em Deus essa remissão dos pecados, e essa bênção dessa vida do reino, ela vai nos dar esse perdão desse pecado. Porque Jesus Cristo, ele paga o preço pelo pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado exige a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, é necessário aqui que a gente, em primeiro lugar, a gente vá obter essa remissão. Como obter isso? Através do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Antes do evangelho do reino, como era percebido, tanto pelos povos antecedentes, os gregos, os romanos, eles tinham uma percepção limitada, legalista, religiosa, até supersticiosa do que seria o reino. Entretanto, quando Deus envia Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado, a morte expiatória de Jesus Cristo, ela libertou o homem do pecado. Ela libertou da maldição da lei, das potestades das trevas. E agora, perdoados, somos elevados à condição de filhos por adoção. Então, e veja só, condição especial, arrependimento. O resultado desse arrependimento é a salvação, é a remissão dos pecados. Jesus paga, porque todo pecado ele exige um pagamento, e esse pagamento é para com Deus, porque a sua santidade ela foi atingida. E Jesus, então, ele vem e ele paga com o seu corpo, com a sua vida, pelo meu pecado, pelo seu pecado e de toda a humanidade. E pela graça, como nós falamos aqui, a dispensação da graça, a graça é que estabelece que nós podemos chegar e obter esse dom gratuito de Deus. E quando perdoados, olha o nível, somos elevados a filhos de Deus e herdeiros em Cristo, herdeiros ou co-herdeiros em Jesus Cristo. Então, como filhos, nós agora reconciliados, nós somos chamados filhos de Deus. Eu escuto muito, irmão Alex, muito, e fico... as escrituras, elas estão aqui para nos esclarecer. E nem todo ser humano que é criado, todos são criados, mas nem todos são feitos filhos de Deus. Só é feito filho de Deus a partir do momento que aceita esse plano remidor de Deus. Então, no momento que aceita, ele recebe esse benefício, ele aceita o reino, ele aceita os valores do reino, e ele tem esse benefício de ser chamado filho de Deus, um filho de adoção. E com essa nova dádiva, ele recebe um novo nome, ele recebe uma nova imagem, que é a imagem de Jesus Cristo refletindo na nossa vida. E como resultado desse filho adotivo, é o mesmo que nós temos no nosso sistema. Se adotar um filho, o filho adotado, ele tem direito à herança. E nós, juntamente com Jesus Cristo, somos herdeiros de Deus por Jesus Cristo. Tanto as promessas que foram feitas a Abraão, as promessas espirituais das bênçãos que vêm sobre Abraão, como a promessa da vida eterna. A promessa da vida eterna. E até a gente pode até dizer assim, se hoje a pessoa aqui ela não tem uma grande posse material, não tem uma casa, não tem uma mansão, não tem um carro, alguma coisa que ela gostaria de ter, tenha calma. Fique tranquilo,
porque se você aceitou o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, você passou por esse arrependimento, você aceitou os valores do reino, você passa a refletir a imagem de Jesus Cristo na tua vida, você é feito filho de Deus e herdeiro. E herdeiro você terá as mesmas coisas que Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele recebeu, a palavra de Deus diz que ele tem todo o poder nos céus e na terra. Toda a criação está sob o seu domínio. E é o que nós não podemos contemplar, porque a palavra de Deus diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que não chegou ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que aceitaram esse propósito de Deus. E nós vemos então que no momento que nós somos aceitos, nós nos arrependemos, somos aceitos, nós fomos transformados em filhos, não para a nossa honra e nossa glória, mas para o louvor da glória de Deus. Porque tanto a remissão dos pecados, a filiação e a herança é para o louvor da glória de Deus. A igreja ela não tem essa glória em si mesma, nem nós temos a glória em si mesmo, mas toda a glória ela é exclusivamente tributada a Deus. Por isso, a igreja é o campo onde aparece, onde fica exteriorizado o reino de Deus aqui no mundo dos homens. Muito bem, graças a Deus. Isso aí é o tópico 2, as bênçãos de uma vida no reino, remissão dos pecados e adotados e herdeiros de Cristo. Muito bem, nós estamos então no tópico 2 e vale destacar então essa expressão de arrependimento, que é uma das condições para quem quiser fazer parte desse reino, né? A pregação de Jesus foi essa: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E arrependimento, ele não significa sentir um remorso, sentir uma tristeza, mas ela envolve muito mais, ela envolve uma transformação real. E é isso que nós precisamos entender, que o fato de alguém sentir-se um remorso a respeito de um ato que cometeu não significa que ela está arrependida. O arrependimento inclui reconhecer o pecado, sentir a tristeza por ele, abandonar, e aí vem uma expressão que ela é utilizada no Novo Testamento, no original grego é metanoia, que significa mudança de mente, correção ou mudança de direção, né? Então, o arrependimento vai abordar isso também, abandonar o pecado e voltar-se para Deus, pois aí sim ele vai poder realizar na vida daquele que se aproxima dele esta obra de remissão, irmão Jair, porque essa é a condição para aquele que quer ser lavado dos seus pecados, remido dos seus pecados, ter os seus pecados cancelados, apagados, de forma que aquele pecado não lhe é mais imputado pelo sacrifício de Cristo. Isso é importante você entender, é importante que nós nos alegremos, porque muitas vezes nós lamentamos pelo que não temos, irmão Jair, e não nos alegramos por aquilo que nós já temos, né? E nós normalmente avaliamos o que temos baseado no visível e deixamos de observar essas coisas que estão no campo espiritual, onde nós não conseguimos tocar, onde nós não conseguimos muitas vezes mostrar o extrato, mostrar para alguém ver, mas está na nossa condição que foi mudada e foi alterada, de condição de inimigos para agora amigos de Deus, agora filhos de Deus. Isso é algo que é e de incomparável valor, de inestimável valor, e que nós como igreja precisamos entender, sim. O fato de nós termos o perdão de nossos pecados é uma bênção extraordinária. O fato de nós, como igreja, estarmos na condição de poder ser usados por Deus através do seu Espírito Santo que habita em nós é um privilégio, é uma grande bênção. O fato do Espírito Santo
falar conosco pela sua palavra, de termos a sua palavra conosco, nos dirigindo, nos guiando, nos aperfeiçoando, nos purificando, nos santificando, dia após dia, é uma bênção de Deus. Então, nós como igreja, apesar dos ataques do adversário, apesar do mundo estar se deteriorando, esta convicção não pode se afastar do nosso coração. Nós fomos remidos e lavados pelo sangue de Cristo, fomos reconciliados com Deus, temos uma nova vida e a vida que nós estamos vivendo agora não é como nós vivíamos antes. A vida que nós vivemos agora é a vida que nós vivemos a partir do reino de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor por estas verdades. Irmão Jair, vamos para o término já do nosso programa. Temos um tópico ainda para nós abordar. Estamos encaminhando para o final. Tópico 3, você acompanha aí na sua tela, você que está nos acompanhando. Tópico 3 fala os males de uma vida no mundo. E aí traz 2 pontos, que é o ponto 1, a escravidão do pecado, e o ponto 2, filhos da ira e condenação eterna. Você que está conosco, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, bem como se inscrever na nossa rede social. É muito importante sua participação e sempre estar conosco aqui, porque semanalmente nós estamos aqui para trazer as lições da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos com ideia, com projetos de futuramente trazermos aqui também mais conteúdos de diversos temas, não somente os que nós estamos abordando semanalmente nas nossas escolas dominical, mas também trazer alguns outros temas que são de relevância para o nosso crescimento, tanto na vida cristã como ministerial. Muito bem. O que nós podemos falar, irmão Jair, desse tópico? Tópico, os males de uma vida no mundo. Estando no mundo, sobre o efeito desse domínio do mundo, alguns problemas vão acompanhar essa pessoa. O que nós podemos falar desse tópico, irmão Jair? Nessa lição conclusiva do trimestre, em que nós estamos estudando o contraste entre o reino de Deus e o mundo de Deus e o mundo dos homens. Então, agora nós vamos ver esse contraste, os males de uma vida no mundo. E isso faz parte também do encerramento, em que nós estamos estudando a Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Lembrar que o espírito da Babilônia é o espírito do mundo, que foi emprestado pelo pastor Douglas, lá de Apocalipse 17, em que tem lá a imagem de uma mulher montada na besta, e é uma imagem que é trazida para cá, representando esse sistema mundano. Então, nesse contraste, nós vamos ver que os males de uma vida no mundo, nós vamos ver a escravidão do pecado. Durante esse trimestre, nós estudamos sobre a doutrina do pecado, sobre as mazelas do pecado que ele traz sobre o ser humano, as consequências desse pecado, e essas consequências, essa escravidão do pecado, ele vai fazer esse contraste com o reino de Deus. O reino de Deus, nós vemos aqui que ele traz a remissão. E aqui, os males de uma vida no mundo, a escravidão do pecado, ela se faz presente. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. E isso significa que o ser humano, ele é escravo daquilo que o controla. Então, muitas vezes eu ouvi pessoas falando assim, você precisa da religião para ser controlado. Controlado pelo Espírito Santo é bem melhor do que ser controlado pelo pecado. A palavra é Jesus falando aqui que a pessoa que comete pecado é servo do pecado e ela é escravo daquilo que o controla, O pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Olha só, em João 8,43, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo isso, que o pecado, ele corrói, ele cega o entendimento do ser humano para não ver a luz. E, além disso, a soberba do ser humano
impede de reconhecer a própria escravidão. A pessoa vai dizer: não, eu não sou escravo de nada, eu sou livre. Eu sou livre, eu não preciso, não dependo de Bíblia, não dependo de nada, mas eu sou livre. Mas isso, a própria palavra de Deus, ela diz que é a soberba. O que a soberba representa? Representa o orgulho, representa a altivez, né? A dureza de cerviz, né? Que a pessoa não se curva à palavra de Deus. E ela é subjugada, então, pela carne. O pecador se entrega ao quê? A desonestidade, as injustiças, glutonarias, álcool, nicotina, drogas de todos os tipos, demais vícios. É o retrato de uma vida miserável, sem paz, sem espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita de urgente libertação. E nós vimos na nossa lição, chegou um momento em que nós estudamos em relação aos gêneros, a depravação da masculinidade bíblica, a depravação da feminilidade bíblica. Nós vimos também a transrealidade, uma lição sobre isso. Nós vimos uma outra lição sobre a morte intrauterina. Então, tudo isso nós podemos contemplar durante esse trimestre, e nós vemos agora o retrato de uma vida miserável que o homem pode trilhar sem paz no espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita de urgente libertação. E Jesus diz: se eu não vos libertar, verdadeiramente não sereis livres. Se a verdade não vos libertar. E nós vemos com isso as consequências dessa escravidão do pecado. A Escritura enfatiza que os homens são escravizados pelos desejos e pensamentos da carne. E por isso eles são, por natureza, filhos da ira. São inclinados em satisfazer as paixões carnais, a praticar o mal inerente ao homem não regenerado. O que é o homem não regenerado? Aquele que não aceitou Jesus Cristo, o homem que não aceita nascer de novo, ser nova criatura em Cristo Jesus. E aí nós vemos as inclinações da carne: impureza, avareza, idolatria, tantas coisas que resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência, conforme Efésios, capítulo 5, verso 3 ao 6. Por isso, o nosso Senhor ensinou que aquele que crê, aquele que não crê, já está condenado. Olha que tristeza. O maior pecado que o homem pode cometer é a incredulidade no Filho de Deus. Aquele que se fez carne, aquele que habitou entre nós, aquele que esteve entre nós e que morreu numa cruz. E que ao terceiro dia ressuscitou. E que ele não está morto. Por isso que incomoda tanta gente, porque ele está vivo. Ele está vivo. E ele está lá no céu como nosso sumo sacerdote intercedendo por nós. A palavra diz que aquele que não crê já está condenado. João capítulo 3, verso 18. Quando não entrega sua vida ao Salvador, é condenado porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. Assim, o pecado da incredulidade é a maior rebeldia que resiste à salvação ofertada por Cristo. Nós somos exortados: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, é necessário perseverar neste mundo dos homens em que está influenciado pelo maligno, mas saber que Deus está acima desse mundo. Ele está acima de toda a sua criação e que ele interage com o homem. Por isso que nós podemos chegar, mediante Jesus Cristo, diretamente ao trono da graça e pedir graça para ser ajudado e socorrido no momento oportuno.
E hoje pode ser o momento oportuno em que você está precisando. Clame a Jesus Cristo, entregue a tua vida a Jesus Cristo, porque a incredulidade é o maior pecado da humanidade. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Muito bem, meus irmãos, esse é o tópico 3, os males de uma vida no mundo. E aqui, esse mundo é o mundo onde está dominado pelo espírito do anticristo, pelo espírito da Babilônia, um mundo de rebeldia a Deus, um mundo que rejeita o Criador e idolatra mais a criatura. Nós vimos então, ponto 1, a escravidão do pecado, aonde é consequência do afastamento de Deus a servidão ao pecado, né? A escravidão moral, a incapacidade de fazer o bem. Paulo vai falar disso, dizendo que quando penso fazer o bem, o mal já pratiquei, uma condição de uma natureza decaída, o domínio do pecado, ou seja, o pecado ele é retratado na Escritura Sagrada como uma força que domina e que controla a vida das pessoas. Como Jair mencionou, as pessoas não conseguem fazer a coisa certa, elas são dominadas pela cobiça, pela mentira, pelo egoísmo e em tantas outras coisas e elas não conseguem entender e ver que elas precisam de libertação, né? E uma das consequências tão graves é a separação de Deus, pois o pecado ele faz divisão entre a criatura do Criador. Então, esses são males que podem ser eh, eliminados, não precisam ser vividos pelo homem, desde que este reconheça Cristo como seu Senhor e Salvador. Ser filhos da ira e estar condicionado à condenação eterna nunca foi plano de Deus para a sua criatura, mas a rebeldia, o afastamento de Deus, é a vida de desobediência, uma vida de afastamento completo dos padrões de Deus, trazem isso como consequência. Ser denominado filhos da ira, filho da desobediência, destinados a uma condenação eterna. Isso faz parte da condição daqueles que não querem aceitar a Deus, se submeter a Ele, por consequência, sofrem esse julgamento divino pelos seus pecados. Mas a mensagem da salvação, ela ainda está sendo apregoada, ainda há tempo para os homens se achegarem a Deus e Deus mudar a condição. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esta é a condição de quem deseja viver afastado de Deus, filho da ira, filho da desobediência, condicionado a uma condenação eterna. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. E esta verdade de que o reino de Deus está entre nós, nós já podemos vivenciar aqui e agora. A vida eterna não é aquilo que muitos pensam que é a partir da morte é que ela vai ser passar a viver. Não, a vida eterna nós começamos a viver agora, no momento que entregamos nossa vida a Cristo, já passamos a viver esta vida eterna, porque também já passamos a viver nos padrões dos valores do reino de Deus. Você que está nos acompanhando, talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, talvez você que está nos acompanhando seja uma pessoa que nunca entrou numa igreja, que talvez tenha algumas dúvidas, uma coisa você precisa tirar uma dúvida do seu coração e ter uma certeza. Você precisa de Jesus na sua vida. Somente Ele tem o poder de mudar a sua vida por completo e de fazer uma nova criatura, com nova visão, com nova perspectiva das coisas e ter a presença genuína do Espírito Santo na tua vida. Que lição fantástica, que lição gloriosa, uma lição
que traz questões práticas para a nossa vida e que nós podemos aplicar. Irmão Jair, vamos concluir? O que nós podemos falar para concluirmos essa lição de hoje? Vou deixar para o irmão fazer a leitura da conclusão do pastor Douglas e eu faço minhas palavras da seguinte forma. Nós temos aqui um problema que precisa ser, como é que eu posso dizer? Nós falamos aqui sobre soberba e sobre orgulho que impede a reconhecer a própria escravidão do pecado. Um dia eu tive que reconhecer a humildade em Jesus Cristo. Por que Jesus? Por que nós falamos em Jesus Cristo? Porque Jesus, como nós vimos na lição, ele encarnou como homem, ele teve uma vida sem pecado e ele morreu. E após o terceiro dia ele ressuscitou. E a palavra de Deus, ela nos garante que Jesus Cristo ele tem todo o poder nos céus e na terra. E nós vamos ver no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 1, que a revelação dada por Deus a Jesus Cristo. Então Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso que nós temos que aceitar a sua obra salvadora e nos colocar diante dele, humildemente. Então, é necessário que a pessoa se humilhe perante Jesus Cristo. Diga, eu careço da tua salvação, eu preciso de ti, Senhor. Porque assim será aberto o entendimento da palavra na tua vida. E aí você vai entender o que vem a ser o arrependimento, que é uma mudança de vida, uma mudança de atitude. E tudo que nós estamos falando aqui vai fazer sentido na tua vida. Porque muitas pessoas participam, irmão Alex, assistem o programa, não entendem. Por quê? Porque a revelação precisa ser dada por Jesus Cristo. E ele só vai dar mediante o arrependimento, mediante a humilhação. Então, é um apelo que nós fazemos para você nessa noite. Venha fazer parte do reino de Deus e a chave, o QR Code é arrependimento. Glória a Deus, muito bem, muito bem. Nosso escritor da nossa lição desse trimestre, pastor Douglas Batista, conclui dizendo que os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparências exterior, conforme Lucas capítulo 17, versículo 20. Isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores do reino, os valores cristãos, devem ser observados pela Igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus num mundo dominado pelo império do mal. Queremos agradecer a você que esteve conosco, nos acompanhando. Semanalmente estamos aqui, através do Facebook, através do YouTube também, anunciando a palavra de Deus, anunciando essas lições. Tenho certeza que a sua vida foi edificada, assim como a nossa também foi.